Esta mensagem foi pregada em Chicago, em fevereiro de 1923, com o título A Vida Ativa do Cristão Cheio do Espírito Santo de Deus. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Estes são os últimos dias, os da queda. São tempos em que Satanás tem uma grande influência. Mas nós devemos ter em mente que o diabo não tem poder, exceto quando é autorizado. Nunca devemos pensar que ele tem poder sobre os cristãos. Se de fato foi estabelecido no seu coração que Deus tem todo o poder, isto é vital para a sua vida. Porque está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 18, o maligno não lhe toca. Assim devemos entender que tudo que cai em nosso terreno estão de acordo com a mente e a vontade de Deus. Porque está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos ser disciplinados por Deus, mas apenas porque Ele deseja que tenhamos a sua santidade. Podemos ser disciplinados, mas será apenas o toque do Senhor para nos levar mais próximo dEle, para que sempre sejamos mais do que vencedores. Quero que você perceba claramente que chegará o dia em que o maligno terá um grande poder sobre a face da terra. A Bíblia fala sobre isso. E você pode imaginar que, para a medida que tal dia se aproxima, o cristão fica mais cheio da revelação divina e revestido de mais poder ainda. Você saberá que os santos se tornarão mais santos e terão mais liberdade e se moverão mais no Espírito Santo de Deus. Para a medida que Satanás avança, os santos também avançarão e terão maior intensidade no poder do Espírito Santo de Deus. E quando vier o dia dos santos serem arrebatados, teremos um tremendo poder de todas as formas. E o último grande poder nos tirará do mundo. O poder do Espírito Santo de Deus levará a igreja ao encontro de Cristo. Isso é poder. Saiba desse fato, que Deus está sempre se revelando em toda a linha de pensamento para conservar o cristão com tamanho estandarte de vitória. Estandarte que nunca precise ser removido, porque o cristão não pode ser derrotado. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Nada me tem ajudado tanto nestes dias quanto o fato de que Deus me está libertando. É uma grande bênção saber que Deus o está libertando do mundo, de milhares de questões. Você precisa ter a mente de Deus em tudo o que você faz. Senão, vai parar de fazer a obra de Deus. Eu tive de aprender isso quando estava a caminho da Austrália. Paramos em um lugar chamado Aden, onde se vendia toda sorte de produtos. Dentre outros objetos, havia lindos tapetes e penas de avestruz em grandes quantidades. Eram muito atraentes para aqueles que queriam penas, mas eu não tinha lugar para elas. Eu não estava pensando nisso. Havia um cavalheiro na primeira classe que as queria, mas ele já comprara bastante. O lote seguinte era muito maior e ele não queria tantas. Disse-me ele: "O senhor compra comigo?" Eu sabia que não teria lugar nem utilidade para elas e não saberia o que fazer com elas se as comprasse. Contudo, ele me pediu que dividisse com ele. Percebi claramente que era o Espírito Santo trabalhando e falei: "Sim." Então, as penas foram compradas por 3 libras e descobri que o homem não tinha dinheiro com ele. Ele tinha muito, mas naturalmente estava no navio. Percebi que era o Espírito Santo novamente trabalhando. Assim, fiz o pagamento. Ele me disse: "Levarei o dinheiro e darei a um dos comissários." Eu respondi: Não tem importância. Sou conhecido em todo o navio. O senhor me procure." O homem veio e me trouxe o dinheiro. Eu disse: "Deus quer que eu fale com o senhor agora. Por favor, sente-se." Assim ele se sentou e em 10 minutos toda a sua vida foi decomposta, desatada, quebrada, tão quebrantada que, como um bebê, ele chorou e clamou por salvação.
as penas o fizeram. Mas saibam, amigos, parece-me que nós nunca conhecemos a mente de Deus até que comecemos a ouvir a sua voz e sejamos capazes de conhecer que é a voz de Deus. O impressionante sobre Moisés foi que ele levou 40 anos para aprender a sabedoria humana, para conhecer o seu desamparo e 40 anos para viver no poder de Deus. 120 anos para ensinar aquele homem. E às vezes, parece-me que levará muitos anos mais para nos levar a ponto de discernir a voz de Deus, as suas direções, as suas linhas de pensamento e toda a sua vontade concernente a nós mesmos. Mas eu estou falando a pessoas que devem conhecer a mente do Senhor, porque Deus quer que estejamos equipados completamente para toda boa obra e sempre prontos a prestar contas da esperança que está dentro de nós. Sempre devemos estar preparados como contadores, mantendo os livros organizados e organizando o negócio. Prontos com toda a mente de Deus, porque o dia está próximo e devemos ver claramente que nada virá contra nós a não ser aquilo que vise ao lucro do reino de Deus. Tudo que tocarmos será definitivamente para a operação do pensamento de Deus, para uma necessidade do mundo. Será assim, meus amados. Amados, todos nós devemos conhecer a mente de Deus sobre os dons. Eu observo em particular que as manifestações do Espírito de Deus é dada para proveito de todos. Quero que você saiba que os meus sermões não podem ser sobre nada menos que o batismo com o Espírito Santo, porque percebo que no batismo vem toda a revelação, toda a iluminação, tudo aquilo para o qual Deus, por intermédio de Cristo, trouxe para o qual Deus quis trazer para a luz perfeita, para que sejamos capazes de ver direto aquela sua santidade que estava na plenitude de Deus, no princípio, no começo. Então, entenderemos que Ele foi a primícia em tudo, para que nós vivamos do mesmo jeito, produzamos o mesmo e sejamos um filho de Deus com poder em todas as atividades. Deve ser assim, deve sempre ser assim. Não devemos limitar o santo Deus. Devemos ver claramente que Deus nos fez no natural, mas desejando que possamos estar no plano divino, para sermos mudados todo o tempo, para que todos os dias vivamos tão mergulhados no Espírito, que todas as revelações de Deus sejam como uma grande tela diante de nossos olhos, e vejamos claramente toda a vontade divina passo a passo. Há 3 coisas em particular que devemos compreender com relação ao batismo com o Espírito Santo. Qualquer congregação, não importa qual, que interfere na obra do Espírito, certamente terá problemas. A congregação tem de estar livre no Espírito tanto quanto possível e você deve permitir uma certa dose de extravagância quanto as pessoas estão conseguindo aproximar-se de Deus. Eu observo que, a menos que sejamos muito sábios, podemos facilmente interferir e sufocar o poder de Deus que está sobre nós. A Bíblia diz, não extingais o Espírito. É um fato evidente que um homem cheio de incredulidade em uma reunião pode dar lugar a Satanás. E é muito verdadeiro o fato de que, se não formos cuidadosos, podemos impedir o espírito de alguma pessoa inocente e incapaz, em sua inocência, de ser ajudada. Está escrito em Romanos, capítulo 15, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Deve-se tomar cuidado com isso. Se deseja uma congregação cheia de vida, é preciso ter uma congregação na qual o Espírito de Deus se manifesta. E para manter o ponto de ebulição daquela bendita encarnação do Espírito, vocês devem ser simples como bebês, mansos como pombas, mas também prudentes como serpentes. Nisso eu peço a Deus uma direção da sua graça. A graça é necessária em uma reunião porque é fácil entrar no lado natural se não tomar cuidado. Se o pregador perdeu a unção, só será bem recompensado se cuidadosamente tiver um arrependimento interior, se acertar com Deus e conseguir a sua unção de novo, conseguir a sua unção de volta.
do jeito que foi dada. Nunca vale a pena para nós sermos menos do que espirituais. Devemos ter uma língua divina, e essa língua divina deve estar sempre em nossa boca. Amados, se vocês entrarem na linha e perfeita vontade da graça de Deus, algo notório certamente acontecerá em suas vidas. Vocês mudarão aquela antiga posição pela qual percebem o mundo, onde julgam a todos, sem confiar em ninguém, para uma situação em que terão um coração que crerá em tudo e que, em circunstância alguma, oferecerá quando for ofendido a ofensa. Eu sei que muitos pensam antes de falar. Aqui está uma grande palavra para vocês. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todas. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos capítulo 16, versículo 19. Inocentes, sem corrupção interior ou contaminação, cheia de desconfiança. Mais uma semelhança divina de Jesus, santa, que ousa crer que Deus, o Deus Todo-Poderoso, certamente controla tudo. Aleluia por isso. Está escrito no Salmo 91, versículo 10 e 11, nem no mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O Filho de Deus, que embalado no colo do Pai, tem o mais doce toque do céu, e o mel do mundo está sempre nele. Ó, meus irmãos, se os santos apenas soubessem quão preciosos eles são à vista de Deus, ele é Jesus precioso, um Salvador amado. É divino em todas as suas atitudes em relação a nós e nos faz o nosso coração queimar com a alegria e o gozo do Espírito Santo. Não há nada igual, disseram na estrada de Emaús. Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ó, meus amados, deve ser assim hoje. Deve estar queimando em nossos corações a presença de Jesus Cristo, a presença do Filho de Deus. Ajudará bastante se você considerar 3 aspectos. A primeira, a ministração. O Espírito Santo está cheio de ministração. Então, novamente, se não se esquecer da operação do Espírito Santo, é o que Deus quer. E sempre tenha em mente o fato de que o Espírito Santo deve trazer manifestações. Devemos considerar inicialmente em que consiste este grande plano. Devemos entender que o Espírito Santo é um sopro. O mais maravilhoso para mim é saber que esse poder do Espírito Santo pode estar em toda parte do seu corpo. Você pode senti-lo desde o alto da cabeça até as solas dos seus pés. É bom estar queimando com o Espírito Santo. E quando isso acontece, nada se manifesta a não ser a ação da fala, que deve expressar a glória e o louvor a Deus. Você precisa glorificar o Senhor. O Espírito Santo é um grande glorificador de Jesus, o seu grande iluminador. E assim, depois que o Espírito Santo entra, é impossível ficar calado. Por quê? Você explodiria se não lhes desse voz. É uma alma batizada, mudada. Então, a manifestação do Espírito Santo vai vir sobre você. Tal situação não é encontrada nas Escrituras. Não diz a palavra de Deus, quando vem o Espírito Santo, ele deve ser um poder dos mistérios de Deus. É o seu ofício. Ele é o revelador dos mistérios de Deus. O poder do ministério por meio da revelação do grande ideal de Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo torna-se um ministério na sua vida, o que vai acontecer? Meus amados, se nós ficarmos perdidos em Deus só uma vez por ano, sermos divinamente imbuídos com esse poder, valerá um mundo para nós? Claro que não. E a pregação? Eu gostaria de saber como será possível para todas as pessoas cheias com o Espírito Santo deixarem de pregar. Até os filhos devem profetizar, está na Bíblia. Depois que o Espírito Santo entra, depois daquela operação pelo Espírito, um homem está em uma nova ordem de Deus. E você achará tão real que nada poderá fazer. Você vai querer cantar, vai querer falar,
vai querer rir, vai querer gritar, vai querer pregar, vai querer evangelizar, vai querer orar. E assim, meus amados, ficamos em segundo plano quando o Espírito Santo entra na nossa vida. Se a entrada do Espírito é amável, o que deve ser o derramamento, o fluir? A entrada é apenas para ser um derramamento. Sou muito interessado em paisagens. Quando eu estava na Suíça, não fiquei satisfeito enquanto não subi ao topo da montanha, embora também goste de vales. No pico da montanha, o sol atinge a neve e manda a água escorrer abaixo, diretamente aos bosques. Vá até lá e veja se consegue deter essa água. É a mesma coisa no plano espiritual. Deus começa o fluir divino do seu poder eterno, que é o Espírito Santo, e você não consegue detê-lo. Devemos sempre perceber que o batismo do Espírito Santo deve nos tornar espíritos ministradores. A ideia seguinte é de que algo deve acontecer no sentido da operação. Você descobrirá que, se estiver realmente repleto do Espírito Santo, duas ações devem acontecer: ministração e operação. Quero que você perceba que Pedro e João tinham sido batizados há pouco tempo. Eles sabiam que possuíam? Não. Eu o desafio a conhecer o que você possui. Ninguém sabe o que recebe no batismo com o Espírito Santo. Não faz ideia, porque o Espírito Santo é Deus. Você não pode medir por quaisquer padrões humanos. É maior do que nós podemos compreender. Consequentemente, Pedro e João não faziam ideia do que tinham recebido. Pela primeira vez, depois que foram batizados com o Espírito Santo, estando nessa ordem, passaram pela Porta Formosa. Lá, viram um homem que era coxo há 40 anos sentado. Qual foi a primeira atitude que tiveram? Ministração. Qual foi a segunda? Operação. Qual foi a terceira? Manifestação, naturalmente. Não poderia ser de outra forma. Você descobrirá na Escritura que essa ordem será sempre cumprida em todos. Você deve ter um propósito estabelecido. Eu creio que Deus me mantém aqui com este propósito: torná-los atores, ou seja, pessoas que atuem. Há muito poucos atores, há muito poucas pessoas que atuam, que entram em ação. Então, muito pouco é feito. Muitos são apenas pessoas ouvintes e pessoas passivas. Quero que perceba que existe uma grande diferença entre a sua ação e o atuar no palco. No palco de um teatro, eles me dizem que tomam a ficção, atuam sobre ela para produzir um fato diante da plateia. Não é assim? Nós temos um fato, mas não vamos operar como se fosse ficção. Se o fizermos, será muito sério. Mas nós devemos operar fatos em nome de Jesus Cristo. Aqui estou eu, na plataforma, esta manhã. Não faço ideia do que Deus me deu até que eu inicie a ação. Quando começo a agir, então Deus também começa. Você não pode obter resultados, manifestações, operações, verdades do Espírito, a operação do ministério e os dons do Espírito sem começar a agir. Lembre-se disso, precisa começar a agir. Veja claramente que nós precisamos ter gigantes espirituais na terra, poderosos no entendimento, com uma atividade maravilhosa. Sempre com magníficos relatos por causa da sua atividade na fé. Em vez disso, encontro muitas pessoas que talvez tenham melhor discernimento, melhor conhecimento da palavra do que você, mas deixaram de colocá-los em prática. Assim, esses dons ficam inertes, ficam passivos. Estou aqui para ajudá-lo a começar a pôr a sua vida diante da vontade de Deus, a começar no mar da vida com atos poderosos no poder de Deus por meio dos dons do Espírito Santo. Você verá que aquilo a que me refiro está fora do intelecto. Posso verdadeiramente contar de uma experiência maravilhosa em muitas terras, tendo visto tantas outras que me despertaram. Posso verdadeiramente contar de uma experiência maravilhosa em muitas terras, tendo visto tantas outras que me despertaram. O homem cheio com o Espírito Santo está sempre em um lugar de ação. Jesus estava sempre em ação, estava sempre se movimentando, estava sempre agindo, estava sempre fazendo.
Leia o primeiro versículo de Atos dos Apóstolos. Está escrito: Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ele começou a agir primeiro, e assim devemos fazer. Amados, nós devemos ver que o batismo com o Espírito Santo é uma atividade com manifestações externas. Quando estive na Noruega, Deus movia-se poderosamente lá, embora eu tivesse de falar por intermédio de intérpretes. Entretanto, Deus sempre operou de uma maneira maravilhosa. Um dia, quando escalávamos um monte, encontramos um homem que vinha descendo. Ele parou. Os 3 guias estavam ali e ele estava dizendo através dos intérpretes. Percebi que o homem estava com um grande problema. O que há? Perguntei ao intérprete. Este homem, disse ele, está cheio de neuralgia, que está quase cego, em uma situação terrível. Ele pergunta se nós conhecemos o socorro mais próximo. Tão logo eles terminaram a conversa, eu disse ao espírito que o afligia: Espírito que aflige esse homem, saia dele em nome de Jesus. E o homem disse: foi embora, eu estou livre. Ah, meus amigos, não fazemos ideia do que Deus reserva para nós nesse mundo. Vou lhe contar o que aconteceu em Sydney, na Austrália, em uma certa ocasião. Um homem apoiado em uma bengala passou por um amigo e eu. Ele tinha de abaixar-se e virar-se. A tortura expressa em seu rosto causou uma profunda impressão na minha alma. E eu me perguntei: está certo passar por esse homem assim? Então disse ao meu amigo: lá está um homem em uma penosa situação. Está em uma angústia tremenda e eu não posso prosseguir. Preciso falar com ele. Fui até esse homem e lhe disse: o senhor parece estar com um grande problema. Sim, ele falou, não estou bem e pelo jeito nunca estarei. Eu falei: veja aquele hotel. Esteja naquela porta em 5 minutos e eu vou estar orando pelo Senhor e o Senhor Jesus Cristo vai curar você. Você terá sua postura tão aprumada quanto qualquer homem deste lugar. Isso está de acordo com a fé em Jesus. Voltei depois de pagar uma conta e lá estava o Senhor. Não era uma bengala, mas um guarda-chuva que ele trazia. Nunca o esquecerei. Imaginei se ele tropeçasse ou se um homem o parasse na rua e lhe dissesse para endireitar-se. Eu tinha dito, então deveria ser. Se você disser algo, deve permanecer com Deus para fazer como falou. Nunca afirme algo por vanglória, sem ter o direito de fazê-lo. Sempre esteja seguro do seu fundamento e de que você honra a Deus. Se houver algo para fazer de você alguma coisa, isso lhe trará dor. Seu ministério inteiro terá de ser em tal linha de graça e bênção que Deus mude tudo em você, se você está se achando alguma coisa. Temos que ser dependentes de Deus e a glória tem que ser para Deus. Nós ajudamos o homem em 2 degraus. Passamos para o elevador e o levamos para cima. Parecia difícil levá-lo do elevador até o meu quarto, porque Satanás dava o último golpe em sua vida, mas nós o pusemos lá. Então, em 5 minutos, aquele homem saiu daquele quarto completamente restabelecido. Ele andou perfeitamente ereto e declarou que não sentia dor no corpo. Meus irmãos, isso é ministração, é operação, é manifestação. Esses são 3 dos maiores princípios do batismo com o Espírito Santo. E nós devemos ver se Deus produz em nós esses 3 atos. Meus amados, quero que vocês notem que, a menos que permaneçam com Deus, é impossível que Ele se manifeste em todo o seu poder. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém verdades, e seja o que for que as pessoas falarem delas, essas verdades permanecem fixas, permanecem imutáveis. A palavra de Deus é para todo sempre. Nenhuma só página das suas boas promessas falhará. A sua palavra se manifestará. Está estabelecida no céu e na terra deve tornar-se uma verdade que Ele é o Deus de todo poder, o Deus poderoso. Deus quer manifestações e que sua glória seja vista. Ele nos quer todos orientados por aquela linha de pensamento,
de modo que ele nos possa olhar e deleitar-se em nós, subjugando o mundo a ele. E assim você perderá muito se não começar a agir. Mas, uma vez que você começa a agir na ordem de Deus, descobrirá que ele estabelece a sua fé. E a partir daquele instante, ele começa a colocá-lo na linha das promessas. Quando você começa a agir. E quando você vai começar a agir? Em um lugar da Inglaterra, eu estava tratando das linhas da fé e sobre o que aconteceria se nós crêssemos em Deus. Quando muitas coisas aconteceram. Quando saí, apareceu um homem que trabalhava numa mina de carvão e tinha me ouvido. Estava com um problema, um joelho inchado. Foi a primeira vez que ele me ouviu, eu creio. Ele disse para sua esposa: não consigo parar de pensar todo dia que aquela mensagem era para nos levar a fazer algo. Não me posso livrar daquela mensagem. Todos os homens da mina sabem como eu ando com o joelho inchado. E você mesma sabe, porque eu o envolvo com muita franela. Bem, eu vou agir. Você tem de estar na congregação. Ele levou a mulher na sua frente. Vou fazer exatamente como Smith disse. Ele pegou a sua mão, colocou sobre a perna, dizendo: saiam vocês, demônios, saiam, em nome de Jesus Cristo. Agora, Jesus me ajude, saiam demônios, saiam. Então ele disse: mulher, eles se foram, isso é bom demais, agora eu vou agir. Então ele foi para o seu lugar de adoração e todos os seus amigos da mina estavam lá. Era uma reunião de oração. Quando ele lhes contou esse testemunho, todos aqueles homens se maravilharam e todas as pessoas que sofriam de problemas e dores naquela mina foram completamente curadas. Meus irmãos, nós não fazemos ideias do que Deus tem para nós. Precisamos somente começar. A graça que precisamos, podemos causar um acidente se você agir fora dele. Se o fizer por você mesmo e se quiser ser alguém, poderá não ter sucesso. Só conseguiremos agir bem quando o fizermos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Oh, meus irmãos, o amor e a expressão que o Filho de Deus pode colocar dentro de nós, se formos suficientemente humildes, fracos e desamparados para entender que, a menos que ele o faça, não será feito. Está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo o que pedides orando, crede que recebereis e tê-los-eis. O primeiro dos 9 dons deve ser manifesto, é o dom da palavra de sabedoria. Tenho certeza de que não existe nada que uma congregação precise tanto quanto a sabedoria, cuja posse nos livra de muitas tolices. Quando você está em um cruzamento e não sabe qual caminho seguir com relação aos prédios, modificações ou outros obstáculos, uma palavra de sabedoria para a sua congregação será uma manifestação do amor de Deus, que você nunca esqueceria. Mas você saberá que a sabedoria nunca vem sem um amor. E a primeira graça do Espírito é o amor de Deus derramado amplamente em nossos corações pelo Espírito Santo. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor perfeito anda junto com aquele amor divino. Eu quero que você saiba que Deus lhes dará a palavra de sabedoria, porque ela é necessária para nós, na nova ordem pentecostal. Se não estivermos equilibrados pelas outras qualidades, vamos demonstrar insubordinação a Deus, e isso não é bom. O Espírito da vida de Cristo é muito poderoso em nós. Assim, precisamos de sabedoria. A palavra de sabedoria do Senhor nos salvaria de uma série de problemas. Nós todos temos de pagar caro pelas nossas aprendizagens. Eu paguei alguns preços altos. Lembro-me de uma vez onde eu estava em grande dificuldade e precisava de ajuda. Andava na calçada um dia quando encontrei um homem que morava do outro lado e me disse: Smith, estou pensando em vender a minha casa. Não consigo pensar em ninguém para comprar a não ser você. Estranho, respondi. Não tenho dinheiro. Mas quanto você quer por ela? Ele mencionou o preço. Eu comprei aquela casa. Falei: se você me vender sem ter preocupação com advogados, tudo bem. Ele respondeu: eu o farei. Eu dei a minha palavra sem pensar, meus amados. Aquilo foi um erro.
Havia 1000 erros naquele negócio. O que eu precisava naquela época era apenas de uma palavra de sabedoria de Deus para a minha vida. Não veio porque eu estava muito ativo. Você pode estar muito ativo, mas se tomar uma atitude fora de Deus, estará sempre em apuros. Se não formos bem equilibrados e enraizados em Deus, cometemos 1000 erros porque temos muita pressa. Você tem pressa? Tem tudo para cometer erros. Contei para minha esposa o que havia prometido. Como você vai conseguir? Ela perguntou. Eu sempre consigo, você sabe disso. Sempre consegui até agora, mas não sei como. Pensei, posso desistir do negócio. Não, eu não podia. Então estabeleci um plano humano. Eu não estava mais no plano divino a serviço de Deus. Você pode estar a serviço de Deus e ainda assim sair do seu plano. E aí é aonde nós cometemos um erro. Bem, eu tenho alguns parentes ricos e pensei em pedir emprestado algum dinheiro. Mas nenhum deles parecia ter alguma reserva, todos estavam em dificuldades. Fiz um apelo tolo. Depois de ter tentado com todos eles, disse para minha esposa, é estranho, pedi ajuda a todo mundo sobre esse negócio e parece que não está dando certo. Então ela me disse, você ainda não foi até Deus, foi? Quando você for até Ele, você vai conseguir tudo, você vai conseguir a resposta de Deus. Fui a Deus dizendo, Pai, fui muito tolo e estou no poço. Se me ajudares, Senhor, eu prometo que nunca mais vou te pedir essa mesma coisa. Aqui vem a palavra de sabedoria. Deus me mostrou. Em 2 minutos, a coisa toda estava estabelecida do lado de Deus, mas não do meu. Como podia ser? Então perguntei para minha esposa, o que você acha que ele me disse? Ela disse, vá até o irmão Webster. O irmão Webster era o homem mais pobre que eu conhecia. Contudo, era um homem muito rico porque ele conhecia Deus. Saí cedo na manhã seguinte. O que o traz nesta manhã? Perguntou o irmão Webster. Eu disse, eu estava falando com o Senhor na noite passada, então vim ver você na primeira oportunidade que tive. Se é um assunto como esse, ele falou, vamos descer em casa e conversar. Nós descemos para casa, eu prometi comprar a casa de um homem há 3 semanas e preciso de 100 libras. Tentei conseguir esse dinheiro. Creio que não no plano do Senhor. E tenho sido provado nisso, meu irmão. Por que só agora você vem falar comigo? Perguntou o irmão Webster. Porque eu só fui ao Senhor por causa disso na noite passada. Bem, ele disse, é estranho. Há 3 semanas eu tive 100 libras. Coloquei debaixo do colchão e em todo tipo de lugar da casa. Não tinha sossego, então levei a quantia ao banco. Se for uma bênção tão grande para você quanto foi um problema para mim, você pode ter esse dinheiro. Assim fomos ao banco, ele retirou o dinheiro e disse, tome-o e vá. Ó, meus irmãos, conhecer a Deus e no caminho que Ele quer para nós. Aquele homem que aparentemente não tinha nenhum dinheiro, era o homem que estava com dinheiro. Ó, temos que cessar o nosso próprio planejamento e o nosso arranjo. Ter a palavra de Deus, a palavra de sabedoria. Crer na palavra, entrar nesse tesouro e ouvir Deus falar e dizer, faça isso, e fazer. Quando chegamos lá, certamente que Deus terá um plano divino para nós e nos conduzirá até o ponto onde não haverá problemas, nem provas. Os sofrimentos estarão no fim quando conseguirmos a comunhão com Deus. Meus amados, eu oro para que, à medida que progredirmos nesses dons do Espírito, Deus nos mostre que existe um caminho para nós e que o caminho é o caminho de Deus. Se voltarmos para o nosso caminho, certamente cometeremos grandes erros e estaremos cheios de problemas. Desejo imprimir esse pensamento em vocês. Vivam no Espírito, caminhem no Espírito, andem em comunhão com Deus, falem com Deus. Fora disso, não existe segurança. Mas nessas diretrizes, tudo mais é para vocês. Oro para que as pessoas que se voltarem para o próprio caminho e ignoram o de Deus,
deixando Deus em segundo plano, como eu fiz naquele caso, retornem arrependidas. Separe-se de todo toque terreno e toque o ideal. Comece com Deus nesse momento. Vamos ficar todos em pés e vamos orar pedindo a sabedoria de Deus, pedindo a direção de Deus para a nossa vida. E Deus com certeza fará muitas coisas.